Olha o hack do cara, né? Ele começa já colocando o nome lá, o handle. Essa coisa de growth hacker. Essa aí, rapaz. Essa aí, rapaz. Meu arromba. Muito bom. Arroba Yuri Moreno. Muito bom, muito bom. Exatamente. Olha só, bicho, então. Vamos lá. Cara, começa aí contando pra gente como é que você conheceu o ESOL, cara? De onde que caiu isso? ESOL, cara, eu já tinha ouvido falar, obviamente, mas quem me introduziu a arte aí dos frameworks, das técnicas, etc., é um cara que você já deve ter ouvido falar, um tal de Rômulo Gomes. É, foi na época antes da Epicfy existir, né? A agência que a gente teve junto. Eu já ouvi falar, como eu disse aqui, já era uma prática do mercado, mas é aquela coisa que você sabe que existe, você nunca entrou no detalhe, sabe? Eu não entendia qual era a nuance dele, o quão diferente ele era, por exemplo, de SEO tradicional, né? E aí, eu lembro que quando a gente começou a ter alguns clientes ali, e você me mostrou antes mesmo da agência existir, né, o que você já estava fazendo para alguns clientes e tudo mais, foi na época da EISO, que era isso, só outra empresa, né, que era a plataforma que era a plataforma de o quê? Mensuração de apps, a gente pode falar, né, uma espécie de AppN, AppTweak. A mesma plataforma, acho que é mesmo a plataforma de ESOL e depois expandir para o que é um AppN ou até mais que isso, mas infelizmente nunca chegou nesse patamar. Mas foi uma pergunta sincera, porque eu não me lembrava se você já tinha conhecido antes ou se ali na ISO foi a primeiro contato. Já era muito falado no Silicon Valley, mas eu acho que era isso daí, foi o quê? 2013, 14, né? Então era aquela época que as stores estavam começando a emplacar de verdade, e todo mundo tava naquela noia de que nem quando a gente teve, né? Todo mundo precisa ter site, era a mesma vibe da época, era todo mundo precisa ter um app agora, você precisa fazer seu app. Sim, era inferno isso, porque tinha um monte de gente com site, tipo site institucional às vezes, e a pessoa queria fazer um app porque é o que você falou, eu tenho que ter um app. E aí uma enxurrada de gente nada a ver fazendo app de coisas que não deveriam ser um app. Foi bem cedo, foi 2014, se não me engano. Foi bizarro. Então não tinha ninguém no mercado realmente falando sobre ESO, então era uma coisa que, mesmo googando, procurando por aí, não tinha artigos, não tinha tutorial, não tinha curso, muito menos, né? Vídeos de YouTube, coisas do tipo. Então eu lembro que o único jeito de aprender mesmo foi aqui no Silicon Valley, todo mundo já falava sobre, empresas grandes, né? Que nem Uber, esses caras que eram nativos, né? De mobile já falavam sobre, tinham um ou dois profissionais, às vezes, no time, que era do time de marketing e faziam ESO. E acho que você foi o primeiro brasileiro mesmo que eu tive o contato, que já fazia ESO, e eu nem lembro na época se você ainda estava no Brasil ou se já estava morando fora. Eu estava em Portugal já nessa época. Eu lembro que de quem a gente conversava na língua portuguesa, você foi a primeira pessoa que eu falei sobre o assunto. E foi, acho que quem também teve mais disposição, né, de trocar como peer e realmente me ensinar o que estava funcionando, o que não estava nos seus clientes, etc. E aí que eu aprendi bastante também. Ainda considero você meu professor de ESO aí, ó. Olha só, olha só. Muito bom, ensinei alguma coisa pro Yuri Moreno. Muitas coisas, cara. Colocar na geladeira. Muito bom, muito bom. E, cara, me conta então, porque, assim, 2014, você já era sênior de SEO, certo? Já nesse ano. Já era Growth and Marketing, na época eu estava como Growth and Marketing Manager era do BTC Jam, que era o marketplace aqui no Silicon Valley, que era peer-to-peer lending em crypto já, pra vocês terem ideia aí, de 2015 eu já estava em crypto no caso. Before it was cool. Exatamente. Quando ainda era $500, $300 uma Bitcoin. Exato. Bons tempos, bons tempos. E você lembra assim, e aí cara, você falou... Tinha investido minha grana inteira lá. Tinha vendido minha vida e exatamente. colocado tudo em Bitcoin. Tudo. Exato. Tudo. Não tinha essa coragem não, na época. Não, na época a gente não imaginava. Mas aí, então, nesse ano que a gente se conheceu pelo Digitais, inclusive, Digitais do Marketing. Foi. Isso. Você falou, então, que, beleza, já tinha ouvido falar e tal, mas não tinha tido contato prático, né, digamos assim, com isso.
Você lembra suas primeiras impressões, tipo, como um cara de SEO que estava chegando pela primeira vez? O que você imaginava que não é verdade e vice-versa? Cara, a minha impressão foi tipo, é só isso? Tipo, é muito simples, parece, sabe? Porque era uma coisa assim, bem tipo, quando, quando a gente, sei lá, quando eu comecei a estudar e aprender e a virar um profissional mesmo de SEO lá atrás, já tinha muita coisa em SEO rolando há muito tempo, sabe? Quando eu era ainda adolescente, brincava com meus próprios sites, tudo ainda era a época do keyword stuffing e tudo mais, dava para brincar direto com coisinhas de black hat que funcionavam, e pequenas coisas, né, como alterações de titles, description ali já mudavam o jogo. E aí quando eu cheguei em ESO eu vi que era meio que era só isso também. Aí eu falei, poxa, mas isso daí tá meio que alguns anos ainda atrás, né, em comparação com o SEO tradicional aqui que a gente fazia para web interfaces mesmo, né? E isso daí foi uma coisa assim para mim, tá, mas por que que é tão simples, né? É a Store que faz ser tão simples, é o Search Engine da Store que ainda não é maduro o suficiente, é porque o mercado acabou de começar e por isso que eles decidiram ir por essa simplicidade. Então veio várias questões e aí acho que foi a parte interessante da experimentação, né? De realmente ver que só mudar um título na loja já dava um resultado absurdo por, sei lá, questões básicas de semântica, de ter a palavra-chave lá ou mais próxima do início, coisas que eram testes bem simples de executar e que geravam resultados muito grandes, né? E até hoje, assim, eu peguei cliente ano passado, receita de bolo, né? Peguei as keywords ali, o head term mesmo, né? Joguei no título, cara, dia seguinte já tinha resultado. Ainda é assim, 2022 mudou, né? Na época até eu lembro que na Apple você podia colocar 237 caracteres no título. Uma coisa absurda dessa. Hoje não, hoje são, depois foi 80 e agora são 30, se eu não me engano. Então evoluiu ali, tem campos novos, campos que sumiram, enfim, mas tipo, o essencial, digamos assim, é meio que o mesmo. E eu fiquei com a mesma sensação. Quando eu vi a primeira vez, eu falei, nossa, tipo. Eu É sempre vi isso, como né? Tipo, um primo do SEO mesmo, sabe? pra mim tá dentro. Eu tenho o SEO, pra mim é um mundo maior, porque é o que você falou, é Search Engine como um todo. E eu acho que, não sei a sua opinião, mas qualquer profissional bom de SEO consegue dominar o SEO assim com uma facilidade grande, Com certeza. inclusive. Porque se o cara tem, né, os fundamentos, né, de como otimizar para qualquer search engine, eu sempre falei isso, o cara consegue carregar para qualquer tipo de search engine. Um search engine vertical, né, de tipo imagens, fotos, documentos científicos, um search engine de stores, de apps, no caso. Só muda é o que você falou, né, os campos, as features que você tem disponível, o que tal search engine considera com mais peso do que a outra, né? Então, essa era uma das coisas que daí sim era um discovery para mim, estilo, o que as stores consideram muito? É o número de installs no período, né? É o CTR na loja, era quando a gente via crash reports, essas coisas aumentando, né? Os ranks flutuavam para baixo ou para cima junto, né? Então você falava, poxa, tem uma correlação forte aqui com dados internos também que o Search Engine provavelmente está considerando não na hora de né, descobrir esses apps e tudo mais, mas realmente na hora de ranqueá-los. Sim, e me chamou a atenção muito que também que o SEO me parece mais fácil decodificar. Porque SEO tradicional você faz alguma coisa, coloca no Menos ar, elementos, né? que demora muito mais tempo, né, para você ver alguma coisa. O SEO não, você faz, vai para publicado, e eu vejo já amanhã mudança de indexação, por exemplo. Na Apple, no Google já não, porque o Google já é mais esperto, já tem um histórico muito melhor de search. Eles já não fazem isso, eles já não pegam no dia seguinte, porque eles sabem que a galera fazer black hat com isso, inclusive. Você Isso mudar eu de um acho que dia é para o uma. outro e depois mudar de volta e ficar ali no limbo. Isso para mim é uma diferença substancial, a maturidade, né, do produto, né, o quanto tempo o produto tem, porque a maturidade leva o produto a lidar com certos desafios, como por exemplo, a gente sabe que o Google Search lida com spam
desde sempre, né? Porque existe muito incentivo, né, financeiro, comercial para se fazer spam. Então, os spammers são caras inteligentes, são caras que brigam pau a pau mesmo em termos de tecnologia ali com os engenheiros do Google, né? É sempre uma briga de cão e gato ali, né? No caso, os spammers tentando fazer o que funciona ali, o Google correndo atrás de bloquear aquilo e os spammers continuando. E acho que pela maturidade da Store, né, não tinha isso, né? Não tinha muito spammer lá, porque o cara não via muita intenção comercial. Os próprios apps que estavam lá não eram otimizados, eles não faziam ASO, porque eles também provavelmente nem sabiam que isso era necessário ou possível. Então, acho que também era um motivo de que esse tipo de otimização mais simples também era tão eficiente, né? Porque o nível de competição e de maturidade do próprio mercado e do produto era menor. Exato, exato. Eu lembro que tinha uma galera assim, mais do Black Hat, que tava nas lojas. E era muito pessoal do Reskin, que também ficou famoso nesse ano aí que a gente falou, 2014. Que eu tinha um joguinho, né? Tipo Flappy Bird. E aí eu mudava, né? Esse é um pato, esse é um pássaro, esse é um cachorro, esse é uma baleia. Era o mesmo jogo, só que o pessoal fazia 20 designs diferentes. Metia keyword lá à vontade. E ranqueava, vendia tráfego e ficava tudo bem. Tinha uma galera, o Flappy Bird, inclusive, de um cara que fazia isso e depois ele teve uma crise existencial e saiu da loja, não sei o que. Interessante. Eu via outro lado de Black Hat nas lojas até, que é o lado que a Play Store criou para aquele tipo, como que eles chamam agora? O Play Store Verifier, aquele tipo cheque de segurança para ver o código-fonte dos apps, se eles não tem nada malicioso ali no source code. Ali era onde eu lembro que existia muita técnica ilegal mesmo, de tentar, tipo, o cara vai baixar meu app, vou capturar tudo quanto é de informação do device dele, e vou usar de qualquer jeito não correto, né, digamos assim. Eu lembro que era muito mais na parte de produto e menos, assim, de ASO, mas com certeza esses caras, quando se ligaram da ASO, começaram a fazer também para ter um reach maior, né? Sim, tinha muita coisas tipo que nem, sei lá, tem vários idiomas, né? E você pode colocar as keywords daí por idioma. Então, por exemplo, eu pegava um monte de idioma X, tipo russo e coisas do tipo, e metia mais keywords em inglês, por exemplo, porque a loja também pegava. Ou quando o Google Play lançou o stuffing clássico, né? Clássico. E mesmo na description. No Google Play sempre foi. Até hoje você ainda acha, é mais difícil, porque o Google é esperto, sabe identificar isso fácil. Mas você ainda acha. E quando o Google Play lançou o Teste AB, e esse eu fiz, eu posso falar aqui mesmo antes. Quando eles lançaram o Teste AB, você podia testar o título. Que até você entrar hoje lá, não pode mais. Eles bloquearam isso. E aí, você fazia teste AB e é um teste multivariável. Então, metia lá 10 testes, eram 10 títulos na prática, e eles indexavam todos. Na V1 era assim. Eles corrigiram até que rápido, tipo, poucos meses depois eles foram lá e cortaram. Engraçado, eu lembro exatamente de você falando isso. Falar, eu posso ter 10 keywords diferentes porque eu tenho 10 títulos agora. Pois é, mas não durou muito tempo. Foi bom enquanto durou, mas enfim, não foi muito longe. Muito bom, cara. Bom, a gente falou então, vamos lá, uma pessoa de SEO que vai fazer o ASO, eu acho que o caminho é super de boa. Eu vejo que tem alguns casos no mercado, né? Tem pessoas que fazem esse caminho, né, do SEO e também assumem responsabilidade de ASO. Até porque o SEO muitas vezes não é uma função full-time, porque dependendo da empresa não tem demanda suficiente. Mas e o contrário, né? Porque eu tenho até 2 alunos no curso que estão começando pelo ASO e estão gostando do tema, né, do orgânico como um todo, não conheciam. E agora estão falando já vi que o SEO é um tema maior e eu queria, né, ir por esse caminho. Quais você acha que são os passos aí para alguém fazer essa transição? De ASO para SEO como um todo, né? Eu acho que é justamente
carregar um pouco desses conceitos, desses fundamentos, mas é double down neles, tá? Porque é a grande questão de entender em que vertical, né, de search você vai aplicar isso, né? Porque é o que eu costumo falar. A gente fala de search, a cabeça vai direto pro Google, né? Inclusive, quando qualquer SEO vai discutir, ele tá falando de ranquear, e no Google, sempre usa, né? Ele não fala search engines, porque para ele é tipo, a dominância de mercado já mostra que aquele produto parece que é o único search engine que existe. Sim, E se a só tem gente Google. parar, exato. E eu não tô nem falando de search engine estilo Google versus Bing, etc. Eu tô falando de search engine verticalizado mesmo, sabe? Estilo, existe search dentro, talvez, do seu CRM da sua empresa, certo? Do database da biblioteca, do YouTube. Então, existem verticalizações de search, né? Search engines que são específicos para certas coisas, né? E quando você entende de fundamentos de arquitetura da informação, ontologia, semântica e coisas do tipo, você consegue carregar esses conceitos para qualquer tipo de search engine. Você só precisa entender exatamente isso que a gente estava falando antes. Que features, né, que fatores que esse search engine está considerando como mais relevante, o que ele tem de nuance na personalização de resultado dele, ou de mecânica, e tentar aplicar esses conceitos muito mais fundamentais ou acadêmicos, né, entre uma vertical para outra. Pô. Não, é isso, mas eu fico pensando, né, porque você falou de umas coisas aí que são meio cabeludas, principalmente para alguém que, sei lá, tá começando no ESO agora e é só ir lá e mexer umas keywords, por exemplo, você falou de semântica e é só criar conteúdo, entender... fazer SEO, você não sabe? Não, só publica no blog que é SEO. É só fazer estratégia de conteúdo, né? Estratégia de SEO. Isso. Marketing de conteúdo virou SEO agora. Nossa, isso é uma falácia das piores que tem no marketing digital. E aí eu, como profissional de search, tenho que viver com ela. Pois é, de onde que vem isso, cara? Porque eu acho que vem uma epidemia, justamente da balização por baixo do mercado, sabe? Daí, tipo, a pessoa pega, estuda, ele passa 2, 3 anos estudando, às vezes SEO, e a maioria dos conteúdos que ele vai consumir são relacionados à produção de conteúdo, né? Ou produção ou otimização de conteúdo. E claro, aquele negócio que a gente ouve fala sempre, conteúdo é rei, etc. E com certeza tem muito, mas as pessoas esquecem que search engines são um produto que tentam arquitetar a informação, né? E é aquela questão de arquitetar a informação, que é organizar ela de forma certa, e o information retrieval, que é resgatar essa informação e apresentar ela de uma forma relevante para o usuário. Então, é um desafio muito mais técnico, de engenharia para mim, do que um desafio especificamente de conteúdo, né? Porque servir o conteúdo, produzir um conteúdo legal, é o que eu falei, cai muito mais nesse lado de marketing de conteúdo. Se o conteúdo vai converter, não vai e tal. Agora, quando se trata de o conteúdo ser identificável, ter os elementos certos, etc., é uma coisa que vai além só de escrever as keywords, ter as entidades certas ali. Vai muito pro lado técnico também, né? De aquele conteúdo é acessível aos search engines, por exemplo, esse que eu acabei de citar da biblioteca. A maioria das bibliotecas públicas, etc., que você tem que ter o carteirinha da biblioteca, o seu login e a senha. Às vezes o search engine não vai conseguir passar nunca lá, porque o search engine não tem o login e a senha, não tem a carteirinha da biblioteca para ir lá e ler o conteúdo. Então, começa pelo básico, por esse nível de acessibilidade do conteúdo, né? E isso é pouco falado, isso é pouco discutido, porque às vezes quando você vai falar desse tipo de assunto, assusta. É o que você acabou de falar assim, pô, mas o cara que tá começando agora vai ouvir um monte de termo aí que você falou, vai assustar. E é como a galera geralmente reage. Eles falam, nossa, não entendo nada disso, eu não faço SEO técnico, o cara até fala. Você fala, mas não tem como muito fazer SEO sem entender o básico do técnico, entendeu? A mesma coisa que você fala assim, eu trabalho com web, mas eu não entendo de técnico. Assim, mas web é técnica, tá ligado? São protocolos, é a transação de informação entre computadores. Então não tem como você não entender de computador e trabalhar com computador, na minha visão, sabe? Eu acho que todo mundo tem que entender um pouco do fundamento ali da coisa. E eu não culpo os profissionais que são vítimas, vamos dizer assim, dessa coisa. Eu acho que eu culpo mesmo é a gente
meio que decidir como um coletivo, né, como consenso de que, é ok, você saber só isso, sabe? É ok, você não precisa mais estudar, você não precisa mais aprender, você se especializar e ficar só aqui nessa caixinha para sempre, tá tudo bem. Eu acho que não, eu acho que grande parte, até você pergunta direto isso daí, eu vi no seu Twitter esses dias, o que faz um profissional, né, ir o level up, passar, coisa. Eu acho que depois do momento que você domina a sua área, então voltando aqui pro lado de conteúdo, vamos pensar num redator. O cara manja pra caramba de redação, manja pra caramba de escrita, de leitura, de revisão. Não tem mais o que o cara aprender ali. O cara já mestrou, já doutorou nessa parte ali. O que ele vai começar a fazer? Ele vai expandir para áreas que são complementares à área que ele já é especialista, certo? Ele vai aprender sobre talvez mais marketing, porque ele quer divulgar melhor o conteúdo dele. Ele vai aprender sobre PR, porque é uma forma de divulgação que interessa a ele. Ou ele vai aprender sobre tecnologia, porque agora ele entendeu que ele tem que saber um pouco mais sobre arquitetura de sites, ou como ter o primeiro blog dele e coisas do tipo. Então, eu acho que todo mundo evolui para esse lado de, cheguei no domínio da minha área, agora o que mais é complementar a minha área que vai me fazer passar para o próximo level. Com certeza, cara. Com certeza. E eu até coloquei isso no curso, né? Duas coisas. Isso que você falou da expansão, tipo, os conhecimentos que estão em volta do ESOL, né, digamos assim. Isso. Mas também essa compreensão, assim, da Search Engine em si. Como ela funciona. Porque a partir dessa compreensão, de entender como o outro lado pensa, que você consegue, beleza, como é que eu vou play esse negócio aqui? Se você não entende, não tem como. Você vai estar sempre limitado ali a receitinha de bolo, fazer a mesma coisa e a coisa não É sai muito perfeito do esse seu lugar. exemplo. A pessoa se foca em operação e tático. E aí, né, acaba pulando essa parte fundamental ou estratégica, sabe? Porque às vezes não é muito appealing, ou não é sexy de falar, ou não é o que o pessoal quer ouvir. Que é, acho que o principal problema ali, né? A gente Esse aí é o favorito. fala muito o que o cara quer. O cara fala, não, mas eu não quero saber de toda essa teoria. Me fala o que eu preciso fazer. Me dá um checklist de SEO. Eu já trabalhei muito cliente que é assim, o cara, ele quer o checklist, ele quer o roadmap ali, checa o box A, os box B, o box C que você vai ranquear. Não tem como. Sim. Se alguém tá te vendendo isso, ele tá te enganando de certa forma. É o que o Naval fala, né? Não me dá o livro, me dá o artigo, não me dá o artigo, me dá o tweet. Exatamente. Exatamente isso. Mas assim, o cliente está pagando, ele pode se dar ao luxo de falar assim, só me fala o que fazer e beleza. Mas se você quer ser um profissional acima da curva, aí não, aí você tem que ir atrás e entender Eu o acho que negócio de parte de fato. ser um profissional acima da curva é também evangelizar ou educar um pouco do cliente, sabe? Porque esses clientes que vêm para mim, eu tenho duas opções. Eu tenho a opção de tentar fazer ele ver de uma forma diferente, tipo, olha, eu entendo que você está pagando, mas deixa eu te explicar uma coisa aqui, olha. Cada vertical, cada site funciona de um jeito, não é todo site que tem o mesmo layout, tem a mesma arquitetura de informação. O que funciona para o seu nicho em termos de intenção não funciona para o outro. Não sei o quanto você difere do seu concorrente ou quanto você é igual, mas isso para mim é parte do nosso trabalho, porque se eu não fizer isso, a minha outra opção é simplesmente demitir o cara e falar, beleza, não quero trabalhar com você porque você não entende meu trabalho e não vai dar certo a nossa relação, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que, às vezes é arriscado, né, de ir lá e tentar educar o cliente nessa forma e não entregar exatamente o que o cliente quer, mas acho importante também. Sim, com certeza. Eu não sei se eu tô pegando já a cultura aqui mais Europa, Portugal, porque quando estava no Brasil fazendo consultoria, freelancing, eu sentia que os clientes gostavam quando chegava e falava assim, não, deixa eu te explicar aqui por trás, para você entender a lógica. E o pessoal ama. Aqui, se você faz isso, não é bem visto. É tipo, você tá tomando meu tempo. Beleza, você pode fazer além ou fazer diferente do que eu tô te pedindo, mas não me dá aula. Porque eu não quero. Tipo, eu quero que você faça. E aí, se eu fazer diferente do que eu pedi, tudo bem, aceito, mas não me dá aula. Porque eu não quero saber. Eu te contratei pra isso, saca? Perfeito. Mas talvez seja uma questão mais tipo América versus velho mundo, que é... Pode ser. E eu acho que também o que o cara tá esperando quando ele contrata, né? Por exemplo, nesse modelo que você tá falando, que é o modelo quase operação para mim, é a agência.
É tipo, eu preciso de braço, eu preciso de alguém para fazer para mim, sabe? Agora, nesse primeiro modelo que eu estava falando de explicar o fundamento, de dar aula, vamos dizer assim, é muito mais assim, cara, ensina minha equipe, treina meu profissional, faz os meus Assim. analistas, diretores e gerentes serem melhor qualificados para entender isso, entendeu? Conseguir ter uma coisa que é long term. E aí, realmente, vai depender, né, da maturidade dessa liderança, né, e também um pouco do caixa, né? O cara tem tempo de Com certeza. aprender e etc, e sustentar esse aprendizado, ou ele quer um quick win porque ele tá com a corda no pescoço? Tem muito disso, é a realidade econômica, né? Sim. Não, tem muita nuance aí no meio também. Uhum. Mas aí, beleza. Então, vamos dizer que eu sou um profissional, né? Quero ser aí muito acima da curva. E tem esse monte de coisa difícil para aprender, né? Que Aham. vai muito além do marketing de conteúdo. Como é que alguém chega nesse nível, nesse conteúdo? Assim, qual que é o caminho para chegar nesse nível? Eu gosto de brincar com aquela metáfora de beber da fonte, né? Então eu consumo muitos conteúdos dos SearchEngines que eu otimizo para, né? Então, se o cara tá otimizando para as stores, cara, vai ler os developers guides das stores. O que o Google tá falando que quando você vai publicar um app, você precisa ter lá, o que é o mínimo, o que é adicional, o que é opcional, o que tem de feature disponível para você. É, seja curioso, né, a ponto de caçar o que está saindo de novo, etc, dessas novas features. Então, ler documentação eu acho que é uma grande parte do nosso trabalho. Ler e estudar, ponto, é grande parte do nosso trabalho. Porque o nosso trabalho como um todo, se você parar para pensar, não é só operacionalizar, mas é saber o que operacionalizar e como. Então, para mim, esse grande diferencial vem de a questão do cara tá vendendo o conhecimento dele, o cérebro dele ali, em termos de tipo, eu fui lá, eu estudei, eu sumarizei isso e agora eu vou aplicar essa tática porque eu sei que faz sentido, certo? Então, consumir esse tipo de informação direto da fonte, que são as documentações, né, de produto, documentações técnicas, é muito importante. Eu leio muita patente do Google até hoje, sabe? Eu acho que isso é uma das coisas que me fez ter um edge no mercado. Agora, se eu for falar de coisas até mais simples e mais fáceis, talvez, de entender na teoria, né, não na prática, é a parte de analytics também, sabe? Porque isso é uma coisa que eu sinto que é muito déficit do mercado. Hoje a gente vive nesse mundo de que tudo tem que ser representado em dados. Então, se você não souber justificar suas hipóteses e mostrar os seus resultados em dados, é difícil você ser ouvido, né? Perdeu Então, já, perdeu. Eu vejo muitas vezes analista fazendo isso, não, eu não gosto dessa parte, eu não sou um cara que gosta muito disso, e tipo, beleza, eu entendo, mas certas pessoas que têm mais aptidão para um lado que para o outro, mas isso eu acho que é uma parte quase que necessária também hoje no nosso nicho, no nosso ramo, sabe? Então eu iria para esses dois lados ali. Ler a documentação técnica dos produtos que você está trabalhando e otimizando no dia a dia, operacional e tático, e tentar se capacitar melhor em termos de sumarizar os seus resultados, suas hipóteses, e traduzir isso em números que são relevantes para os seus chefes, para a sua empresa. Exato. Não, até para conseguir se vender, né? Conseguir uma promoção, um emprego melhor, ou Com o certeza. que quer que seja. Ou se você estiver E acho que sozinho, também, né, como um profissional de founder, solo entrepreneur, ir para esse lado também, para você saber se você está indo para a direção correta, se sua bússola está calibrada. sim, aí nesse caso para mim é número 1. Assim, se não tiver isso, você nem sobrevive. Isso. Não consegue. Muito doido. E cara, eu gosto muito dessa dica de ler na fonte, né? Ir na documentação, ler. Até tem um tempinho agora já que eu não leio. Tô precisando dar uma atualizada aí. Li agora das novas product pages da Apple. Essa Assim, daí vai ser maneira, né, cara? tô doido para Bem testar isso aí. esperada essa feature, eu diria, né? Nossa, quando o Google lançou, a gente achou que. Beleza, o Google lançou, a Apple vai seguir daqui a uns meses. E não, passaram anos. E a Apple ficou bem para trás, assim, nessa parte disso aí. Porque a Apple tem muito essa. É um mindset deles, né? De ser muito ambiente fechado. E de não dar liberdade mesmo, de propósito, porque o ecossistema é Sim. assim, né? E eu sou a Apple, então problema seu. Se você quer outra coisa, vai para outro lugar, então.
Yep. Mas acho que eles perceberam que... Acho não, eu tava lendo a entrevista do cara que é um dos editores. E eles perceberam que ao limitar essas possibilidades, eles estavam limitando o crescimento dos clientes deles, o que impedia a receita deles mesmos. Então quer dizer que eu vou ter que abrir aqui agora e mudar esse paradigma. Então é uma ótima notícia, assim, ótima notícia. Eu tenho um outro ponto desse também, da minha opinião, vai muito também de como, por exemplo, qual é o impacto dessa nova feature, né? Esse é o tipo de coisa que acho que qualquer empresa tá ficando normal, em Big Techs é super realidade, faz anos já, né? Que tipo, você não consegue o buy-in desse tipo de projeto, você não consegue fazer esse projeto entrar em produção, enquanto você não conseguir provar, né, para os stakeholders dali, de que aquilo vai causar um impacto grande em certa métrica que é um KPI ali, revenue, impressões, qualquer coisa que seja ali que a Store está tentando otimizar no lado comercial da Apple ali, né? Então eu acho que talvez isso daí agora finalmente entrou por essa prova que você comentou, né? De tipo dar essa liberdade de otimização para os publishers, em vez da responsabilidade da Store ficar só com a gente, talvez seja uma coisa que a gente consiga alavancar bem algumas métricas que a gente está querendo alavancar aqui. Sim, porque se na média geral todo mundo aumentar a conversão em 5%, o ganho de engajamento e receita da própria Apple. Se eu fosse um dos chefes que estaria aprovando isso daí, ou num comitê, porque tem bastante comitê, né, que aprova as coisas, por exemplo, o Google Search Engine só entra em produção novas coisas quando um comitê aprova. É uma curiosidade aí para vocês também que estão ouvindo. Então, vamos dizer assim, eu, você e o Romulo somos engenheiros do Google Search, e a gente acha que, sei lá, pintar o resultado de verde vai dar um boom em tal coisa aqui. A gente tem que ir lá, rodar um monte de experimento, levar o data, mostrando e provando, né, que a gente rodou em ambiente controlado, que isso deu um resultado X. Esse comitê vai avaliar a nossa proposta de experimento, os dados da nossa proposta, e aí sim é aprovado para ir para a produção. E eu acho que se eu tivesse, por exemplo, no caso da Apple ali, eu ia perguntar, a primeira pergunta que viria à minha cabeça seria, tá, beleza, a gente vai colocar essa feature do cara otimizar aí a store page dele, mas quantas pessoas, quantos publishers, ou qual percentual do nosso publisher que vai usar essa feature? Porque vamos ser bem sinceros, podem ser muito poucos caras, que são os caras realmente que movem a agulha, os grandes, né? Mas os grandes são o que hoje? 5%, 10%, 1%? Não sei. É 1%, cara, é uma coisa assim. Mas é o 1% que... É 1% que faz o 80, 90 de revenue, Exato, né? 90, exato. Então, tipo, é o que vale a pena. Não, e acho que a sacada da Apple desse negócio aí é que, assim, o Google, ele tem teste AB. Tem teste AB e tem a listagem por país. Beleza. Certo. A Apple foi além, né? Porque tem o teste AB, tem a de país, que na verdade já tinha, mas o que eles abriram também é você quase como ter uma landing page, né? Então tem a campanha de mídia paga, onde eu tenho assim, venha dessa campanha e ganhe 20% de desconto. Agora tem uma página lá dentro da Apple que só fala disso. E só quem vier dessa campanha vê esse conteúdo. Isso eu achei, tipo, é um step up. É uma coisa que o Google... Eu achei que ia ter quando o Google lançou o deles. E quando não veio, eu falei, nossa, mas... Achei até legal que você usou a palavra landing page, porque é exatamente assim que eu estou explicando para muito cliente que quer entender o que é a feature e não conseguiu ainda grasp o conceito inteiro. Eu falo, cara, pensa na landing page. E na hora, sabe quem me vem de exemplo? O Duolingo. Porque o Duolingo era mestre, ainda é, em experimentação de landing page como gateway page. O que é gateway page? É a página que só tem a intenção de levar para outro lugar, certo? Então o cara vinha de uma campanha de mídia paga, orgânica, XYZ, caía nessa landing page que fazia esse trabalho de tipo prime o cara para depois ir para a loja só fazer o download, porque eles não tinham esse recurso na loja, então eles usavam uma landing page intermediária que era bem o nome que a gente gosta de falar, hot site ou squeeze page, né? Que é uma coisa bem curta só para o cara entender e sair dali, né? Mas é péssimo. Eu fiz muito para cliente. Para começar que só o tempo de carregamento, né? Porque é uma SDK, você clicava, um deep link, aí batia no servidor, voltava, a tela ficava branca, tipo uns 3, 4 segundos. E assim, beleza. Aí na squeeze page eu dava, sei lá, falava de um desconto, por exemplo. Mas mesmo assim, ele clicava no botão e ia para a loja, e na loja não falava.
Então, tipo, o experimento era legal, dava uplift, mas por causa das perdas no funil, tipo, no final da conta dava um mega trabalho e o incremento era meio duvidoso, assim. E o custo bizarro também para rodar tudo isso. Yep. Esse Tracking também, trade-off, né, de ter um step porcaria. a mais e não Isso necessariamente detona. ele valer o ganho que você está tendo, né, com esse priming. Sim, sim, detona demais, assim. Acho que a Apple deu uma... Eles não costumam acertar nesse tipo de coisa. E dessa vez, assim, me parece uma bola dentro. Vamos usar agora e ver na prática como é que vai ser. Yep. E, cara, me conta mais, assim, o que você vê de semelhança entre os dois, ou de diferença, né, entre o ASO e o SEO? Olha, a maturidade seria a primeira coisa, porque é ela que mostra várias dessas features que a gente tem em Search Engine. Eu estava até discutindo esses dias aí com um colega, por exemplo, a galera hoje usa e vê o autocomplete como uma coisa natural, né, normal, que é take as granted já dentro do Google Search. E eu estava olhando, parece que o autocomplete só entrou em 2013, eu acho que foi um negócio assim. Então eu posso até Foi? googar aqui para falar a verdade, mas Sério isso? demorou pro autocomplete. Todo mundo tipo, quer ver, ó, É o vamos tipo de ver coisa, aqui. assim, que é tão útil e tão natural hoje em dia que Yep. eu ia te dizer que isso existe já há muito mais tempo. Mas, cara, eu tô aqui com a cabeça entre 8 e 13. Eu posso aqui ir checando enquanto a gente vai falando, mas para pegar a data correta aqui para vocês, mas eu lembro que é isso. E esse é o tipo de exemplo aqui para mim disso, de tipo, é uma feature do Search Engine, né? Como, por exemplo, o Knowledge Graph, que também depois entrou, né? Que todo mundo hoje já take as granted, aquele Knowledge Graph, para quem não sabe, né? Aquelas informações que aparecem às vezes na direita do Google, né? Que dão informações já mais sumarizadas para você, que vêm de dados estruturados, né? Então são coisas que hoje em dia a gente tem e toma como natural, por exemplo, a personalização dos resultados pela sua geolocalização, e pela também tentou o Universal Search, quando o Google começou a tentar colocar o Google Plus para funcionar, onde você vê resultados do seu amigo mais para cima, porque você interagiu já com aquela pessoa antes. Então, esse tipo de coisa, para mim, vem dessa maturidade de produto. De, que novas features eu posso criar, né, com o que eu tenho, ou com a necessidade do usuário. E isso, se a gente compara, né, as App Stores com os Search Engines tradicionais versão web, você vê que eles estão anos-luz na frente ainda, né? Muito mais features, né? Muito mais relevância ali em termos de qualidade dos resultados, etc. E muito mais número também de resultados, etc. Então, só em termos tanto de volumetria quanto de qualidade, eles são mundos de diferença ali. Eu acho que essa é a principal coisa. A segunda, depois, é a concorrência, que eu acho que também tem muito disso, né? Que como é uma coisa muito mais verticalizada, né? Ou a coisa dos App Stores eles serem só os apps mesmo, nem todo mundo tem app, nem todo mundo precisa de um app para certa solução, né? Então tem essa questão também de que às vezes volumes de busca, etc., são muito menor ali e muito menos relevante. Então é questão também da competição e da demanda, que eu acho que andam casadinho um com o outro, né? Sim. E o que mais que eu posso falar? Maturidade, a competição e a demanda. Eu acho que esses dois são os maiores, assim, para mim. E outro que eu acho interessante comentar também, que é o casamento desses dois que a gente falou ali, de maturidade e demanda, que é os provedores de serviços ou ferramentas. Então, apesar de ser muito grande ainda esse mercado aí de mobile que a gente vive, crescendo absurdos, compara o número de ferramentas que você tem de SEO versus o número de ferramentas de ASO. É um universo de diferença, né? Só de número de players no mercado mesmo, provendo serviço. E aí que você vê, tá, ok, de novo a maturidade do mercado, a demanda é muito maior em web ainda do que em mobile nessa parte ali. É o tamanho do mercado também, né? Porque acaba que o mercado de app ele é um subset do mercado total de internet digital, né? Então ele tá contido ali dentro e não tem como, ele sempre vai ser menor do que o mercado total.
Sabe que eu lembrei que você estava falando de maturidade aí? Eu lembrei de uma coisa. Porque realmente, assim, ok, o algoritmo das lojas ele é mais arcaico, digamos assim, do que o do Google, por exemplo, web. Mas então, eu ia falar que, assim, beleza, o algoritmo é mais simples. Sim. Mas tem uma questão também, e eu sempre pensava nisso quando estava fazendo o ESO no comecinho. E as features. Por que funciona tão bem quando você tem um app sem keyword nenhuma e de repente amanhã ele tem um monte? Porque, então, hoje, né, aqui é o aplicativo do Yuri. Então, se alguém buscar por app do Yuri, vai te achar. Beleza. Mas não tem mais keyword nenhuma. Então, essa é a única. Amanhã, você coloca lá mais 100 palavras, você começa a aparecer para todas elas. Então, por isso que dá um resultado assim tão rápido. E eu sempre me fiquei inconformado com o fato das lojas não escanearem o conteúdo do app em si. Porque se fizerem isso, não precisava por keyword. É igual ao site, certo? Você escaneia o conteúdo do site. Beleza, tem as meta tags, mas o conteúdo pesado tá lá dentro. E aí, sim. E aí, eu lembro da coisa do app indexing. Isso. Que, nossa, não, agora vai. Porque agora os apps, conteúdos vão ser indexados, vai aparecer no Google, igualzinho ao site. E aí tudo vai mudar, o ESO e o SEO vão virar a mesma coisa. Isso foi o quê? 2015, cara? 2014? E aí, quantos apps que você trabalha que Deep Link funciona? Tá aí a resposta do porquê não foi. Não consigo contar em uma mão. Exato, cara. Sei lá, a cada 10 players de app que eu pego, um tem Deep Link bem feito. Assim, quando é um, nossa. E os outros estão assim, tipo, eu preciso ter Deep Link? Você fala assim, amigão, acho que sim. Mas, assim, vamos lá, o pessoal que implementou Deep Link, né? E que pode ter App Indexing. O App Indexing não funciona da forma que o Google prometeu que ia funcionar. Não. Nunca funcionou. Nunca. Exato. Porque aí eu acho que é o esforço ali que eles estão passando ali. Eu tava até ouvindo, tem aquele Search Off Record, que é o podcast do time do Google Search Central, o antigo Webmasters, né? Que são 3 Search Advocates, basicamente, ali, do Google, o John, o Gary, e esqueci o nome do terceiro, que eles falam justamente sobre isso nesse episódio que foi no final do ano agora, de 2021 para 2022, que eles falam sobre o Future of Search. E aí eles falam justamente do desafio de, por exemplo, no mundo de apps não existe URL, né? URI, né? E URI. Então, poxa, você tem que mudar completamente a arquitetura dos seus sistemas de crawleamento e indexação para isso, né? Porque como você chega na informação é de forma diferente, né? E como você arquiteta ela e processa ela também é diferente. Então, a gente começou, para mim, a ver algum cheiro disso acontecendo agora, para o lado de mobile, agora que quando o Google anunciou lá que ele ia começar a crawlear sites usando o User Agent Mobile, né? Que agora eu vou ver seu site com uma visão de... Eu via sempre com uma visão de desktop, agora eu vou ver com uma visão de mobile também. Não só para ver se está otimizado, etc., mas para renderizar especificamente e consumir como um dispositivo de mobile. E para mim esse é o primeiro passo para um dia chegar lá de tipo, beleza, já que eu agora pelo menos estou crawleando tudo de uma forma mobile first, agora como que eu posso parsear, né? Como que eu posso consumir mesmo, destrinchar, começar a arquivar e organizar e salvar essa informação. Aí sim a gente vai chegar nesse momento que a gente quer ali de fazer uma leitura mesmo do conteúdo em cima do app, mas por enquanto a única leitura que eu sei que eles fazem é essa de segurança que eu falei no começo, de só ver se não tem nenhuma snippet de código malicioso, que é muito mais uma leitura e parsing de código-fonte, né, de SDKs e etc., do que efetivamente de conteúdo renderizado na página, né? Exato. E, bom, uma década, mais de uma década já de loja e o patamar que está esse, a gente não tem indexação real ainda. Pode pôr outra década aí, eu diria, viu? Será? Não Pelo amor de Deus. Cara, não é uma coisa fácil, não. Eu acho que é um desafio muito, muito complexo mesmo em termos de arquitetura de informação. Não é trivial. Não é trivial. Até porque Deep Link, a gente falou aqui, brincou, né, de quem tem se implementado.
e com isso poucos. E a gente sabe como é na mão, né? Tipo, você cria essas URIs lá e fala assim, essa pagininha, essa telinha aqui tem endereço tal, na mão. Isso. Uma É página o depara, web, né? É um depara, é uma coisa, nossa, uma coisa da Idade da Pedra, assim, uma coisa muito, muito antiga, é até estranho. A web que existe há mais tempo é muito mais evoluída nesse sentido. Acho que é o preço que o Google e a Apple pagaram por fecharem o sistema, né? Exatamente. Exatamente. Quando Não eles tem fecham, um web consortium que nem a gente tem um web para mobile, certo? Onde tudo é padronizado e aberto e bonitinho, e um W3C da vida existe. Até onde eu sei, pode ser que para algumas coisas específicas de tecnologia de mobile, estilo Bluetooth e emoji codes e etc. Mas para esse em termo de acessibilidade da informação, é o que você falou. É tudo behind paywalls, behind closed gates. Ninguém que não é do meu ecossistema vai poder ler essa informação. Então, acaba que tem esse trade-off, né? Você acaba controlando mais o ecossistema, mas você limita completamente a exponenciabilidade do sistema, eu diria, né? Porque a evolução dele vai depender do dono do ecossistema evoluir. E é difícil evoluir incremental, né? É muito mais exponencial, é muito mais incremental, estilo uma feature aqui, uma feature aqui, uma feature aqui, né? Sim, eles não podem mudar o modelo das lojas deles, tipo, seria um suicídio. Com certeza. Bicho, bom, muito bom. O que mais? Tem alguma coisa a mais? Quer deixar aí uma dica, um recado, uma mensagem para galera? Assim, Vou fazer um plug então aqui já, se me abrir a oportunidade. Eu escrevi um livro justamente de SEO para pessoas que não são de SEO, ficou a tradução para o português, tá? Do inglês é SEO for non-SEO people. Então, sei lá, se alguém aqui está ouvindo a gente, mesmo que seja profissional de marketing e agora está começando aí para essa transição que você falou aí do mundinho de SEO e quer aprender mais sobre fundamento, etc., eu fiz o livro justamente para isso. Porque no meu dia a dia eu converso muito com executivos, gerentes, software engineers, designers, gerente de produto, caras que são de outras áreas, né, ou áreas relacionadas, estão às vezes tendo interface com um profissional de SEO, ou estão ouvindo alguém do time deles falar que é importante, que precisa ser feito, e às vezes nem sabe exatamente o que é. E aí se o cara vai para lá para ler, etc., é o que eu falo para todo mundo. Não tem nada no meu livro que é segredo, não tem nada que você não vai achar na web. Você está comprando o tempo, a conveniência de não ter que ficar caçando esse conteúdo na internet, filtrando ele, sumarizando ele na sua cabeça. Se você tem o tempo para fazer isso, você não quer investir o que é agora R$20, tá o meu livro, na equivalência do dólar, beleza. Agora, se você tem R$20 e você acha que seu tempo vale isso, é uma boa largada ali. Eu fiz o livro justamente para ser consumido em 1-2 dias. Não toma mais do que o final de semana para você provar. Pô, perfeito, perfeito. Eu vou deixar o link aqui então no vídeo para a galera poder curtir aí o conteúdo. E eu recomendo mesmo, aliás, tenho vários amigos agora que também já leram, e realmente muito bom. E a gente falou aqui, né? A gente falou um pouco desses passos, e no livro acho que tem ali um caminho das pedras mesmo, quais são as coisas que você tem que entender para compreender assim, o que está por trás. Né? Não é táticazinha de como escalar conteúdo, é tipo como entender como o SEO funciona. Pô, e aí sim, você entendendo a base ali, acho que seu percurso vai ser 1000 vezes mais fácil. Uma das minhas principais preocupações foi eu falar, porra, mas SEO muda toda hora. Eu vou escrever um livro, daqui a quantos meses esse livro não vai valer mais, certo? A informação técnica tá deprecated. E foi justamente esse também um dos motivos que eu fui e desci para os fundamentos. Porque são os fundamentos de arquitetura, não vão mudar. Certo? Não deve mudar nas próximas décadas, ou só, como a gente está falando aqui. São desafios muito grandes, são coisas que você vai ter que repensar protocolos da web primeiro, para depois ter esse tipo de ação sendo executada. Então, a minha ideia é que o livro seja muito relevante ainda na informação por alguns anos, justamente porque ele é balizado nos fundamentos. Muito bom, cara. Muito bom. Perfeito. E que mais? Onde as pessoas te acham na internet, bicho? Se não apareceu aqui, tá no meu nome, @Yuri Moreno, no Twitter lá. Eu gosto de ficar
colocando meus memezinhos lá, fazendo as minhas piadas. Você vai ouvir eu falar muito de cripto, de outras coisas, de blockchain, porque eu adoro, eu tô nesse nicho também há muito tempo, mas SEO é a minha profissão e ainda a minha paixão, então a maioria dos meus tweets são sobre isso. Se você quiser uma conexão um pouco mais profissional, alguma coisa de indicação de emprego, etc., estou sempre procurando profissionais bons, eu sempre tenho vagas e faço questão de indicar também você para uma outra empresa e conectar as duas pontas, se eu puder. Então, se você quiser me adicionar, quem estiver me ouvindo no LinkedIn também, fiquem à vontade também para isso e pode reach out, pode mandar um DM aí que eu acho que a gente sempre está procurando por pessoas interessadas em evoluir e as empresas estão com essa necessidade agora, mais do que nunca, eu diria. Então, só esse ano, sei lá o que aconteceu, meu. A galera acordou um de janeiro e enlouqueceu. E Pois é, cara. tem vaga coisa saindo cíclica. assim, eu vou balançar a árvore aqui da rua e vai cair assim, um monte de recruiter me oferecendo vaga. Tá bizarro, tá bizarro. Pois é. Muito bom. O SEO não morreu. Ele ressuscitou Exatamente. mais na versão Power 2022. E o ESO também, viu? Eu tô vendo vagas, eu não vi isso antes. Eu tô vendo vagas agora de assim, SEO e ESO Manager. Ou SEO/ESO Manager. Que é uma coisa que eu não lembro de ter visto tanto. E agora eu começo a ver assim até com uma certa naturalidade. Que é interessante. E é o que a gente estava falando também, né, mais cedo ali, tanto para áreas relacionadas, né? O cara é PM, ele tem que pensar em growth, às vezes, do produto dele, né? Então, você tem que saber o mínimo de como os canais que você vai buscar esse growth funcionam. Então, não é que você precisa saber fazer o ESO, o SEO, mas você precisa entender muito bem ali que se o seu time está fazendo o que deveria, ou se você pode contar com aquele canal para a estratégia que você está desenhando. Boa. É isso, cara. Perfeito. Boa, Yuri. Valeu, cara. Que Obrigado isso. de novo aí Prazer pela conversar com presença. você, como sempre, cara. Como sempre. Vou deixar o link pra galera aí. Pessoal, vai lá seguir que é só o rapaz aqui é a mina de ouro. Vocês têm que seguir ele. Vai lá, consome o livro, sério. É muito bom, é muito bom. E é isso aí, bicho. Valeu. Até a próxima. Obrigado a você.